se você for fazer uma análise fria desse caso, uma análise desapaixonada, uma análise jurídica, legal, colocando império da lei, não vontades pessoais de quem quer que seja, tirando a capa do processo, é um caso que normalmente não conduziria à inelegibilidade. Eu explico. Bom, esse fato pode ser enquadrado em duas regras legais. A primeira regra legal é de que esse caso seria um tipo, uma espécie de abuso de poder político. Qual o tipo de abuso de poder político? É um tipo que está previsto lá na lei das eleições, que se configura quando um agente público usa bens públicos dentro de um contexto eleitoral. Nesse caso, ainda que estivesse configurado esse tipo específico de abuso de poder público, a punição para isso é suspensão de conduta, é multa. Em casos mais graves existe uma cassação, mas ele não foi eleito, então não é cassado. E se fosse cassado, se tivesse sido eleito e fosse cassado, a depender da gravidade, da dosimetria, poderia ser tornado inelegível. Mas como ele não foi eleito, ele não pode ser cassado. E essa regra, então, essa primeira regra, esse primeiro enquadramento, jamais vai gerar a inelegibilidade do Bolsonaro, que é esse tipo específico chamado conduta vedada. Essa espécie de abuso de poder político chamado conduta vedada. Ok? Então, passamos do primeiro ponto, vamos analisar então o segundo enquadramento legal, lembrando que o primeiro, de modo nenhum, torna ele inelegível. Vamos analisar então se o segundo enquadramento legal torna ele ou não inelegível e por quê. O segundo enquadramento legal é numa categoria de abuso de poder político genérica. Antes a gente estava vendo uma categoria específica, que elas são as condutas vedadas previstas na lei de eleições. Agora a gente está falando de outra categoria, uma categoria genérica, que está lá na lei de inelegibilidades, a lei da ficha limpa. E lá na lei de inelegibilidades tem uma previsão de que o agente público ele vai ser punido quando ele fizer um uso indevido, um desvio ou um abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou ainda utilizar indevidamente veículos ou meios de comunicação social em benefício de um candidato ou de um partido político. Deltan, traduz isso. Essa regra, ela prevê basicamente 3 tipos de abuso. Abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso de meios de comunicação com o objetivo de beneficiar ou beneficiando e fazendo isso em benefício de um candidato ou de um partido político. E onde que estão querendo enquadrar o Bolsonaro? Estão querendo enquadrar o Bolsonaro no abuso de poder político, por ele ter convocado aquela reunião, e no abuso de meios de comunicação, por ele ter divulgado, inclusive por meios oficiais, aquilo. Agora a questão é, aquele ato oficial, ele favoreceu ou desfavoreceu algum candidato específico? Lembremos o que aconteceu. Ele basicamente lançou desconfiança sobre as urnas. E o que aconteceu em seguida? Vieram todas as redes de comunicação, a Globo e outras grandes emissoras de comunicação, entrevistaram uma série de pessoas, e essa série de pessoas desmistificou, fez um contrabalanço, fez um contraponto, fez uma retorção em relação ao que o Bolsonaro disse. E apresentaram uma contra-opinião em relação às desconfianças que o Bolsonaro lançou sobre as urnas eletrônicas. E houve um contrabalanço. E lá nessa lei de inelegibilidades, que prevê esse segundo enquadramento, lá no artigo 22, lá no inciso 16, o que a lei prevê? A lei prevê que para se configurar o ato abusivo, deve ser considerada a gravidade das circunstâncias que caracterizam. Ou seja, o que importa é a gravidade das circunstâncias. Elas poderiam, abstratamente, influenciar ou não no resultado da eleição. Lembre que o Bolsonaro não estava atacando o Lula, o Bolsonaro não estava pedindo voto para ele, não estava desmerecendo ali o Lula, ele estava lançando questões sobre a confiabilidade da justiça eleitoral. Quando você olha o que aconteceu com toda a reação que existiu na mídia, nos meios de comunicação, os contrapontos feitos, uma análise fria, desapaixonada, indica que não houve um abuso de poder político com condão de afetar, de modo específico, de modo real, as eleições. Eu estive conversando hoje com um advogado eleitoral altamente experiente, que há muito tempo trata disso, e ele falou o seguinte, se não fosse Bolsonaro, todos iam dizer que existe aquele primeiro enquadramento de conduta vedada, que não gera inelegibilidade, mas ninguém falaria do segundo enquadramento, que é o chamado abuso de poder político. Não tem como ser abuso numa eleição nacional, diante de todo aquele contraponto e com toda aquela contra-informação que foi feita.